Olá, Ramon Durães, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos, tá? Nesse momento eu vou falar sobre software, startup e inovação e hoje eu estou com um convidado muito especial, meu amigo Thiago. Manda aí um oi aí, salve! Salve pessoal, tudo bem? Thiago Custódio aqui no canal do Ramon. Maravilha, Thiago é MVP de Azure, amigo de longa data aí, um grande estudioso de nuvem, né, Thiago? De nuvem, principalmente. E a pauta do dia é serverless, tá? Hoje a gente vai discutir que movimento é esse que está transformando as aplicações e o mercado de computação em nuvem, né? E para começar logo de uma vez, Thiago, o que é serverless? Boa pergunta. Bom, existem duas definições aí para serverless, né? A primeira delas seria de back-end como serviço, então você tem algumas funcionalidades encapsuladas em serviço, como se fosse autenticação ou em alguns casos até mesmo database. E uma outra linha que seria funções como serviço, né? Onde você escreve um código que vai ser executado a partir de algum evento. Numa tradução rápida para os developers que estão aí escutando, usar serverless resulta em que na aplicação, né? Qual o benefício para a aplicação e para o negócio como um todo? Tá bom. A grande vantagem é que você repensa a sua aplicação e você divide ela de uma forma mais granular. Então você escala exatamente o que precisa ser escalado, né? E eu acho que o ponto fundamental nesse modelo de estratégias de serverless é justamente a questão do custo computacional, né? Como é que funciona isso na prática? Na prática é o seguinte, você vai pagar apenas se houver execução da sua função e pelo tempo que ela foi executada. Trazendo um exemplo mais prático, eu tenho uma VM aqui, né, ou 10 para atender um determinado serviço, elas já estão aqui provisionadas, rodando com, sei lá, 64 GB de RAM cada uma. E do outro lado eu tenho o meu serviço de serverless. Como é a diferença de um para o outro, né? A diferença é que no cenário de VM, se você tiver execução ou não, você tem um custo, né? Que é o de alocação da máquina virtual. Enquanto que no serverless você só vai pagar se houver execução. Então você não tem um processamento desnecessário, né? Você não tem uma alocação de recurso de uma maneira desnecessária. O que é que muda no meu modelo de aplicação para que eu possa me posicionar como um desenvolvedor de serverless, né? Acho que fica melhor até assim. Bacana. A grande mudança é você pensar a partir de evento, né? Que são os eventos que vão disparar as execuções das suas funções. Então, se você pensar dessa forma, você consegue repensar a sua aplicação, né? E desenvolver usando aí o conceito de serverless. E supondo que eu tenho um grande número de eventos, como é que eu escalo isso dentro do serverless? Exatamente. A sua função ela vai ser escalada à medida que houverem mais eventos, né? Então tem todo um algoritmo ali que gerencia a quantidade de eventos que estão chegando e com base nisso ele vai disponibilizar mais cópias da sua função ou menos cópias da sua função. Dentro do cenário de nuvem hoje, assim, vai ser muito comum encontrar todos os maiores players de computação em nuvem falando desse tipo de estratégia. Por que isso, né? O que está acontecendo com esse mercado que todo mundo agora quer falar disso, né? Bem abordado, né? Embora a gente seja MVP da Microsoft, os outros players também têm, né? A Amazon, o Google, todo mundo está falando disso, porque não é uma aposta e sim uma realidade, né? Então você tem tanto demanda de empresas como de desenvolvedores, né? Então, cada vez mais as pessoas estão repensando as aplicações para se beneficiarem desse estilo de arquitetura. Supondo que eu tenho um cadastro de funcionário de uma empresa, né? Onde é que eu entraria no cenário de serverless para o pessoal entender? Tá bom. Pensando aqui em uma grande empresa, né? Existem uma série de processos que são disparados aí quando chega um novo funcionário. Então você pode pensar aí a parte de onboarding desse funcionário, parte de criação do usuário dele na rede, bem como as permissões. O famoso AD também, né? O famoso AD, por que não? E entre outros, né? Então, o que você pode pensar, né? Quando o funcionário Ramon for cadastrado, vai disparar um evento de novo funcionário cadastrado e com base nisso, outros sistemas, né, vão usar esse evento para disparar o seu processo. Então vai ter lá uma função que vai criar o usuário no AD, vai ter uma função que dispara um e-mail para o RH para preparar as coisas do novo funcionário, né? E assim por diante. Então, E isso muda a forma de pensar a arquitetura da aplicação, né?
Por quê? No cenário tradicional, você segue um fluxozinho 1, 2, 3, meio que procedural, né? Isso. Dentro desse modelo, como é que a gente tem que pensar nosso serviço de arquitetura? Isso. Então, nesse estilo, as comunicações, né, elas são desacopladas. Então, à medida que você publica um evento, um ou N serviços podem ser disparados a partir daquele evento, né? Eu consigo implementar um evento que chama um outro evento, gera um outro evento, alguma coisa assim parecida? Consegue. Por exemplo, um dos serviços de serverless que a gente tem no Azure, né, seria o Azure Functions, você consegue chamar diversas outras funções ou até mesmo outros serviços, né, a partir daquela Azure Function. E existe também um framework que o próprio time desenvolveu, que é o Durable Functions, né, que você consegue persistir os estados, né? Então, se ultrapassar o limite da execução daquela função, o que já foi processado não é perdido. Então eu consigo chamar minhas fontes de uma forma sequencial ou chamar uma fonte chamar várias ao mesmo tempo. Perfeitamente. Esse é um padrão, inclusive, que já foi catalogado. Ele é chamado como fan-in, fan-out. Ah, bacana. Eu acho que o ponto principal que os meus amigos desenvolvedores e desenvolvedoras estão aí atentos é você precisa repensar a sua estratégia de aplicação, né? Para poder pensar serverless, né? Não adianta eu pegar um elefante gigante e subir como um serverless. Isso não é um serverless, né? Não, não é. Mas pode ser um começo para você migrar para a nuvem, né? No entanto, você não vai se beneficiar desse modelo de serviço e, por consequência, você não vai ter uma precificação inteligente, né? Onde você só paga pelo consumo de fato. Supondo que eu vou lançar um serviço, sei lá, do tipo Uber, né? Uber. Que ninguém conhece. Tá bom. Dá para fazer alguma coisa com serverless num modelo desse? Com certeza, né? Então, o que seria a primeira interação, né? O usuário vai disparar um evento solicitando uma corrida, né? E nesse evento vai ser passado a coordenada de origem e coordenada de destino, né? Então ele pode fazer uma chamada lá para uma função, essa função localiza quem são os motoristas, né? Disponíveis em um raio de X quilômetros ou X metros, né? E que estão disponíveis, notifica dessa corrida e o primeiro que aceitar volta a resposta para o aplicativo, fechando aí a corrida. Eu acho que a principal mudança de paradigma dentro desse cenário que a gente está discutindo é o processo não está preso, né? A gente está muito acostumado a disparar uma requisição e ficar prendendo aquele processo, né? Quando eu libero o processo, eu atendo muito mais requisições ao mesmo tempo. Eu acho que a grande pegada é que a gente precisa ter atenção. Eu tenho alguma espécie de evento, de hub para poder concentrar todos esses eventos que estão acontecendo nesse modelo de arquitetura? Pensando aqui em Azure, você tem um serviço que chama Azure Event Grid, que ele é um repositório de eventos, né? Então você pode publicar lá quando um evento acontecer e não necessariamente esse evento tem que surgir a partir da nuvem. Pode ser algo que aconteceu na sua infraestrutura, né? Então você notificou que o evento aconteceu e outras aplicações, outros sistemas vão consumir aquele evento. Me veio aquele exemplo básico que eu vejo o pessoal fazer, que é subir uma imagem para um storage, né? E a partir de um evento de chegada dessa imagem no storage, tomar uma série de providências, seja botar uma marca d'água ou fazer os thumbs aí dessa imagem. Isso faz parte do cenário de serverless também? Você pode usar os serverless para resolver esse problema, né? E a grande vantagem é que você não vai ter um serviço rodando 100% do tempo, vendo se tem nova imagem ou não, né? O fato de você subir uma imagem para o blob storage vai disparar um evento, por exemplo, para uma função que vai processar, ver qual que é o tamanho, se precisa redimensionar ou não, reduzir a qualidade, enfim, e como saída gerar a imagem reduzida ou redimensionada. O bacana que eu vejo assim, a gente está falando do topo da pirâmide do desenvolvimento em nuvem, correto? Sim. Então assim, a gente usar a nuvem da melhor forma computacional possível, né? Seja para performance, seja para escalabilidade, né? Então seria a evolução do PaaS, né? Isso, você pode abordar dessa maneira como se fosse um PaaS++, né? E principalmente porque muda a maneira de precificar, né? A maneira que você paga
recurso computacional. O fato é o seguinte, né? Existem fatores que vão levar ao sucesso do seu projeto, né? Um deles é a questão da escalabilidade, né? A performance, o tempo de resposta que você vai ter e, obviamente, o custo, né? Com certeza. Não adianta você fazer a aplicação mais linda do mundo que ela é impagável quando a gente vai colocar lá milhões de requisições. Eu acho que o serverless vai abrir abrindo essa porta de discussão, né? Eu consigo ter tudo isso no custo habilitado somente pelo uso e pelo segundo, né? Exatamente. Computacional. Exatamente. Então eu acho que é uma nova fronteira aí do modelo computacional, só que é um modelo que depende muito do desenvolvedor, né? Com certeza. Não é um plug and play. Não, assim, um outro serviço que tem no Azure é o chamado Logic Apps, né? Logic Apps ele também executa de maneira serverless aí, ou seja, a partir de um evento, né? Certo. E o Logic Apps ele é um workflow, então você programa ali, né? Você utiliza alguns conectores, né? Que são componentes que encapsulam APIs de terceiros, né? E a parte de autenticação. Então, Twitter, por exemplo. Por exemplo, você pode usar o Twitter, o conector do Twitter no Logic Apps. Então, tem muita coisa já implementada, mas se eventualmente você precisa de algo que não tem um conector, você desenvolve a lógica numa função e chama a função a partir do Logic Então, Apps. assim, eu posso fazer uma aplicação que monitora alguma coisa no Twitter, só de referência, né? E a partir daquilo ali eu tomo uma decisão. Pode. E você pode, inclusive, usar em conjunto com outros serviços, né? Por exemplo, vamos supor que alguém fez um comentário usando... Falou mal do Ramon. Falou mal do Ramon e usou a hashtag FrasesRD, olha aí. Vou monitorar isso agora, né? Aí você usa o conector do Twitter, faz a pesquisa ali pela hashtag FrasesRD e você pode extrair o conteúdo do tweet, mandar para o Cognitive Service para a parte de análise de sentimento, né? E com base na resposta, que ele vai te dar uma nota aí de 0 a 1, né? Você toma alguma decisão. Então, cara, surreal. Para tudo. Dá uma pausa nesse vídeo e chama o processo assíncrono aí da chuva de like, vá. Like voador, por favor. Participa nos comentários, está participando de um exclusivo canal de software, startup, inovação, com informações direto da trincheira. Hoje eu estou falando de serverless, falando com o meu amigo Thiago. E você viu, dá para fazer muita coisa, né? Então, nesse processo que ele comentou, eu consigo monitorar, por exemplo, um Twitter, é um exemplo hipotético, e ainda conectar com outros serviços que estão lá na nuvem também para analisar o conteúdo, né? E tomar uma decisão. Isso no cenário de negócio, no teu dia a dia, você pode tomar uma série de decisões, né? Seja no ambiente industrial, seja em qualquer que seja, né? O seu serviço. Pensando no cenário de serverless, imagina, eu já participei de um processo de um cliente que é uma fábrica muito grande que desenvolve peças de carro, né? Então ela recebe um pedido e você tem que desencadear uma série de processos baseados naquele pedido. Faz sentido isso no mundo real de serverless? Faz sentido, principalmente se eles têm uma linha de produção, onde, por exemplo, a saída de um determinado setor é a entrada de outro, né? Então, você pode, por exemplo, encadear a execução de um processo e de outro com base no término do anterior, né? Então você usa, por exemplo, uma fila, uma vez que terminou, publica uma mensagem na fila e que vai disparar a entrada para outra etapa. Cara, sensacional, né? O mais importante, assim, vale ressaltar, estamos falando de alta tecnologia para resolver problemas reais, com performance e com baixo custo computacional, né? Parece que é mentira. Deixa eu só complementar aqui, Ramon, que é o seguinte, o fato de você usar fila, né, não está diretamente relacionado com a parte de serverless. No entanto, o que antes a gente tinha era uma espécie de serviço loop ilimitado. Um loop infinito que fica lá batendo na fila, vendo se tem nova mensagem ou não, e aí sim dispara para um serviço, algum outro serviço, né? Enquanto que na abordagem serverless, o fato de ter uma nova mensagem na fila vai disparar o serviço, entendeu? Cara, isso muda completamente o conceito, né? A gente está falando agora de uma arquitetura totalmente orientada a eventos, né? Perfeito. Esse é o mindset, né? Pensar em eventos. E aí, de novo, vou descer para mais um exemplo tradicional, né? Que todo mundo faz e ninguém observa, tá? Manda. Imagina você vai num supermercado e você comprou lá com seu CPF uma lista de produtos. Você tem ideia o que acontece ali nos bastidores? Até o teu cupom sair na impressora? Então roda ali uma série de processos, seja fidelidade, estoque, financeiro. E muitas das vezes, tá?
esses processos seguram o cupom de impressão, né? E a empresa está perdendo dinheiro que poderia estar executando esses processos depois. Sim. Faz sentido no cenário também de serverless? Faz sentido. Você pode repensar esse cenário, né? De que maneira? Então, uma vez que a transação foi autorizada, você muda alguns desses processos para serem executados em background, né? E de maneira serverless. Então, você publica um evento, venda efetuada, e aí você dispara uma série de outros serviços. Então, fidelidade tanto do revendedor como do cliente, por que não antifraude? Opa, né? Muito bom. Entre outros. Né? Estoque, enfim. Dá para brincar bastante, né? Mas vale sempre a gente ressaltar, né? Toda vez que a gente fala de serverless, todo mundo olha assim, nossa, eu nunca vou conseguir chegar, né? O que você fala para essa galera? O que eu falo é o seguinte, igual a gente já comentou, né, que os grandes players de nuvem já têm solução de serverless, existe também um evento que acontece em diversas cidades do mundo que é focado em serverless, né? Ele é chamado Serverless Conf. Então, já aconteceu em Nova York, já aconteceu em São Francisco, já aconteceu em Auckland, onde eu morei, entre outras cidades. Então, o mundo está falando de serverless, né? E por que não aqui no Brasil também, né? Então, essa é a oportunidade, né? Você é profissional de software, está nesse bate-papo aí sobre serverless. Use os comentários, né? Convida amigos para conversar também, se inscreve no canal, vamos discutir o tema. Né? Se surgir um tema legal aí para a gente discutir, a gente grava outro vídeo, tá? Fica aí a dica. Convite. Já é uma intimação, né? Não é mais um convite, né? Mas a gente quer promover sim com vocês essa mudança do paradigma computacional, tá? A gente não está mais falando em ir para a nuvem, né? Não. Em como usar a nuvem da melhor forma. Exatamente. O que da nuvem que eu vou utilizar que vai agregar mais valor para o meu negócio. Então esse é o ponto fundamental quando a gente está falando de transformação digital, tá? Subir VM só vai transportar um cenário seu de um lugar para outro. Se você não rever a sua estratégia de aplicação, você não vai ter os melhores benefícios de nuvem, correto? Muito bem colocado. E dentro desse escopo de serverless, eu acho que é um dos principais caminhos de transformação das suas aplicações, tá? Mas ela envolve um paradigma de desenvolvimento que ele é muito pesado ainda, tem que mudar, né? Com certeza, né? Tem evolução de tudo que a gente está falando, da forma que você desenvolve, da forma como você organiza e arquiteta a sua aplicação, da forma como você contrata recursos na nuvem, é uma transformação, né? Faz sentido a gente usar como exemplo até que um serverless seria uma espécie de um filho, um nanoserviço, do microserviço? Alguns autores, né, inclusive, eles usam esse termo. Então, seria um microserviço ainda de uma forma mais granular, né? Então, existe essa nomenclatura aí de nanoserviço, sim. Então, você pode ver a sua função como um nanoserviço. E assim, não tenta fazer tudo de uma vez, né? Eu acho que essa é a recomendação básica. Cria um cenário muito específico e trabalha nesse cenário, né? Porque aí você provando o valor, você vai conseguir evoluir. Porque muita gente tem um software gigantesco e quer fazer tudo de uma vez, né? Acho que esse é o maior gargalo em importar uma aplicação de um cenário para outro, né? O que você acha? Exatamente. Essa estratégia que a gente comentou de ver quais serviços podem ser executados em background e também quais eventos ocorrem na aplicação é uma boa maneira de pensar, né, o que você vai reescrever. Eu consigo conectar também dentro de uma estratégia de DevOps? Sim, sim. Eu esqueci de comentar, mas a parte do Azure Functions, né, e tanto o Logic Apps também, eles pertencem a um outro serviço do Azure que chama App Service. Então, para quem já conhece o Web App, né, tudo que você usa lá como CI/CD, slots, enfim, isso também está disponível para a parte de Azure Functions e de Logic Apps. Eu acho que serverless é o patamar que você estava, como é que diz, o ponto de largada que você estava buscando, tá? Para entrar no mundo da computação distribuída. E se você não sentar para rever os seus conceitos de software, né, você não vai conseguir encaixar seu software dentro de um modelo desse, né? Sim, é uma mudança, né, de paradigma, inclusive para o desenvolvedor, né? Então, quem não se atualizou está perdendo mercado. Oportunidade. Exatamente, exatamente. E assim, como é um movimento de todos os players, né, não é um movimento de uma única solo, de um único caminho solo,
Se você não conseguir se adaptar nesse tipo de mudança, né, de estrutura, de aplicação, de modelo computacional, você não vai conseguir entregar serviços na computação no futuro, viu? Muito bem observado, né? Se a gente pensar em grandes corporações que demoram para adotar novas tecnologias ou novos meios de resolver problemas, né? Pode aparecer uma startup que vai engolir a sua empresa. Não se espante, não se assuste. E não fique chateado, tá? Aqui a gente fala de boa, pode ficar à vontade, tá? Estamos alertando, né? Liga o sinal de alerta aí. Aquela dica que vale $1 milhão, o pessoal gosta, né? Mas ó, se ganhar $1 milhão, lembra da gente também, né? Meio a meio. Meio a meio. Mas assim, serverless é um assunto muito legal de falar. E assim, a gente fica olhando em cliente o quanto isso gera de valor, né? E a gente fica incomodado porque a gente quer gerar mais valor no cliente. E a gente está trazendo isso para vocês justamente para alertar, né? Que vocês precisam entrar nesse movimento. Porque é um movimento sem volta, né? Com certeza. Eu, hoje em dia, quando eu chego num novo projeto, eu já começo a pensar em eventos para eu conseguir usar essa estratégia, né? E você falou a palavra-chave. O principal desafio não é mais a tecnologia, né? Eu não preciso inventar uma nuvem para isso. Eu preciso repensar a minha forma de pensar o software. Eu acho que esse é o grande dever de casa para todos nós, né? E antes de ir no próprio Visual Studio, vai no quadro, né? Sim. Pensa o que tem de comunicação de eventos, como é que você vai organizar suas funções, como que você vai quebrar, né, para os nanoserviços, melhor dizendo, né? E vai no quadro, valida a ideia, depois você constrói esses serviços, né, testa, e se eventualmente você esqueceu de alguma coisa, é simples de mudar, né? Eu consigo usar no Visual Studio 2017 ou versões para frente já? Alguma coisa offline? Offline? Na verdade, assim, você tem... Já fiz a pergunta, já apertar. Você tem a extensão, né? Então, se você for lá na parte de extensions, você consegue instalar o Azure Functions, né? E uma vez instalado, quando você for em File New Project, tem lá o template de função e você consegue desenvolver nanoserviços, né? Que serão publicados na Azure Functions via Visual Studio. Então, pessoal, assim, hoje você tem na mão todo o mecanismo, né? E o ponto-chave também é, eu consigo criar serverless em várias linguagens, né? Isso. Na verdade, você não fica preso a linguagens ou a IDE do Visual Studio, né? Você pode usar outras linguagens e até mesmo outras IDEs, né? Por exemplo, tem alguma de cabeça aí? Tem várias. Você pode usar Visual Studio Code, que roda em N sistemas operacionais, é open source, né? Mas, além dessa IDE, você pode usar aí como linguagem Java, Python, Node, PowerShell, Bash, enfim, uma série de outras linguagens e, inclusive, algumas experimentais, né? Tipo Ruby, Go. Então, assim, hoje assim, eu não preciso reinventar a roda, né? Eu já tenho o barramento aí de serviço do serverless disponível, tem um Logic Apps que traz um portfólio de funcionalidades, né, que eu posso usar junto. Você falou do Event Grid. Grid. É um repositório de eventos, né? Repositório de eventos que eu também uso dentro dessa minha arquitetura orientada a eventos, né? Você pode usar, mas não é obrigatório, né? É um plus, né? É um plus, exatamente. Então, assim, se a gente estiver discutindo agora todo esse contexto de serverless, ele está dentro de um contexto de arquitetura orientada a eventos? Eu poderia resumir assim? Perfeito, perfeitamente. O evento é uma mudança de paradigma, né? Então, ao invés de você usar um modelo pool, que você escreve uma rotina que de tempos em tempos vai buscar por novidade, ou se tem algo que precisa ser processado, é um modelo push. Então, você tem uma função que quando houver um evento, ela é executada. Então, pessoal, não sei se vocês se ligaram nisso, o serverless ele não está consumindo, tá? Você vai publicar um serverless, né? Me corrija se eu estiver errado. Tá. Ele vai estar lá disponível, mas ele não vai estar consumindo. Quando você for usar, que aí ele vai consumir pelo período que você usar. Seria isso? Perfeito. Então você tem lá a sua função, que está em stand-by, né? Você não paga nada por isso. Quando houver um evento, ela é disparada. E a precificação é justamente isso, né? Uma fórmula matemática lá que vai ver quanto de recurso computacional foi consumido, vezes o tempo, vezes o valor por segundo ou milissegundo, que não sei de cabeça aqui. Sensacional, cara. Eu acho que essa é a bola da vez, tá? Você tá reconstruindo a sua estratégia de negócio, não fala nem mais agora de software, né?
tem que mudar o seu modelo de negócio, tem que acompanhar a evolução do negócio e você hoje tem infraestrutura de software e de plataforma de cloud para isso, né? Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, existem aí casos aí, já foram publicados, né, de função Azure Functions executando em container. Então você não está exatamente preso à nuvem. Então isso é muito bom, tá? Porque fica para vocês mais um recurso, né? Para implementar nas suas aplicações, focando em performance, né? Qualidade do seu serviço e principalmente, né? Ter um custo computacional acessível. Muito bem abordado, né, Ramon? Que é o seguinte, não adianta você desenvolver o estado da arte na nuvem e ele é inviável por conta do custo, né? Com Azure Functions ou Logic Apps ou Event Grid, enfim, esse mindset serverless, né, você consegue realmente ser cobrado pelo que você consumiu, né? Fica a dica aí, hashtag do dia vai ser serverless mesmo, né? Eu sempre boto um hashtagzinho pra galera colocar. Hashtag serverless. Participa nos comentários, chama aí os seus functions de chuva de like, né, na voadora. Like voador, por favor. E, cara, obrigado mais uma vez pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço, Ramon. Obrigado, pessoal. Resume aí rapidamente, serverless, pra gente fechar a conversa, mas você continua nos comentários, tá? Resumindo, o serverless seria eventos. Esse seria o gatilho mental aí. Pensou em evento, pensou serverless.